Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Solvi. E agora, povo de Deus, são 18 horas e 11 minutos. Hoje é dia 11 de março, povo de Deus, de 2026. E povo de Deus, seja bem-vindo ao Solvi. No Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, nessa chamada. Onde eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, ó, entenebrecendo a sua mente, que ele venha aí, ó, entenebrecendo a nossa nação. De maneira nenhuma nós podemos aceitar as artimanhas do diabo, nós podemos aceitar a maldade do Satanás e seus demônios aí, ó, via aí, ó, empobrecendo a nossa nação, via aí, ó, trocando de lugar com nós, nos tirando ali do nosso lugar de direito e colocando outros, colocando aí, ó, vagabelas, catineia, galegas aí no nosso lugar, patricinhas. De maneira nenhuma nós podemos aceitar, povo de Deus. E a pergunta que está aí, ó, bombando como que eu tiro o marido da Catineia, da Galega, da Vagabela e das Patricinhas? Das Patricinhas! E povo de Deus, nós não vamos rir porque nós estamos falando de uma coisa muito séria. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria e igual eu dei para vocês, outro dia eu dei exemplo para vocês das hebreias, povo de Deus, lá no Egito. Eu conto para vocês ali, falo da mãe do Moisés, assim, assim, como que ela agiu e como que essa mulher ali, ó, num período onde que o decreto do Satanás ali, porque aquele faraó era o próprio Satanás, decretar ali a morte de todos os meninos. E ali, exatamente nessa época, a Joquebede ali tem o Moisés, né? Ela tem o Moisés, ela consegue esconder o menino ali por 3 meses e ela consegue colocar ali, ó, o Moisés ali num cestinho betumado e colocar o Moisés para descer ali rio abaixo. Gente, vamos parar essa explicação aqui um pouquinho, mas eu já brinquei muito, gente. Eu já brinquei muito, assim, olha, de colocar as minhas bonecas. Quando eu era criança, eu brinquei muito, por Deus, eu brinquei muito. Aí eu colocava ali, meu pai, eu falo com vocês que meu pai, meu pai sabia fazer assim, olha, gente, ele sabia de fazer um pouco de tudo. Igual eu falo com vocês, ele sempre foi comerciante. Ele fazia balaio, gente. Ele fazia aquela esteira, sabe aquela esteira que você coloca de taquara? Ele colocava ali, ó, ele fazia aquela tela e colocava assim, ó, fora na casa. Ele media a casa e fazia assim sobre medida e colocava ali. Mas eu contando para vocês aqui sobre medida, hoje a gente estava ali a gente estava ali eu falo sempre com vocês que eu vou para a igreja para estar participando. Aí eu estava ali na reunião ali e o pastor estava falando novamente sobre a arca, estava dando chamada lá, anúncios lá e falando sobre a arca. Eu ouço uma pergunta assim, o que você está vendo aqui? Ué, gente, eu estava olhando lá para a arca e eu estava lembrando assim, olhando ali aquelas tábuas, aquelas madeiras ali, e eu estava lembrando ali, tá tudo escrito na Bíblia, tá tudo ali escrito na Bíblia, as metragens ali que Deus deu pro Noé tá fazendo a arca.
e deu tudo certinho ali, até onde que o Noé ele buscaria, compraria essas madeiras. Então, gente, é muito na Bíblia, você querendo saber, tá tudo na Bíblia, mas eu só dei essas chamadas que lembrei aqui, lá do momento em que ele estava fazendo a chamada, e eu estava olhando ali para a arca e lembrando que, assim, daquelas tábuas que estão ali formando a arca, que aquelas tábuas todas ali, ó, foi muito bem medidas. E aí, povo de Deus, eu falando com vocês da Joquebed, e já falei com vocês assim que eu também eu gostava de brincar, e eu brincava e colocava ali, e falo com vocês que eu passei minha primeira infância assim, lá na comunidade do meu pai, e aí eu estudei até na terceira série lá, povo de Deus, eu fiquei lá até no momento assim, ó, que estudou, foi para a terceira série, ou a gente parava de estudar, ou a gente, né, ia morar na casa de algum parente para poder terminar os estudos. E eu fui para Itabira nesse sentido, de estar terminando ali os estudos. E, povo de Deus, aí eu volto lá no Moisés. Aí o Moisés, não, eu volto lá quando eu brincava ali, colocava boneca no balaio que meu pai fazia, e colocava lá para chegar lá onde que a gente lavava a roupa. Então, gente, assim, era muito gostoso, gente, era muito gostoso. E quando eu falo para vocês que a minha infância foi muito rica, porque a gente tinha aquele tempo de brincar, de estar ali organizando nossas brincadeiras e tal. E eu colocava, gente, não é porque eu lia a Bíblia, não. A minha mãe contava essas passagens da Bíblia. Ela falava muito do Moisés, e ali a gente ia brincar, ia fazer igual ela falava, colocava ali. Mas também, gente, teve, a gente voltando lá no fato lá da bíblico, e a Joquebede ali, ela foi uma mulher forte, porque imagine você pegar seu filho e colocar ali, gente, colocar ali no rio, né? E como eu disse para vocês, é Deus que nos dá a estratégia. E assim, os hebreus, eles foram homens e mulheres de fé, gente, pessoas de fé. É a fé ali, ó, e é uma fé real. Então, na fé dela, ela conseguiu colocar o filho dela lá lá para ser criado pela filha do faraó, a filha do rei, né? E ali, gente, vocês conhecem aí essa passagem, vocês sabem ali, ó, que eles tentaram e tiraram o Moisés ali, os direitos dele de filho ali, de primogênito. Então eles tiraram Moisés mas assim, ó, de toda maneira Moisés voltou, e Moisés que deixou bem claro que quem era o pai dele, e que assim, nosso Deus deixa bem claro que ninguém susterá diante de nós. Meu Deus! Gente, vamos fazer uma oração, e eu volto a falar com vocês. As meninas, elas estão muito interessadas em como que tomar aí os maridos das catineias, das vagabelas e das galegas. Mas, povo de Deus, como eu disse para vocês, eu deixo bem claro para vocês, eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. E tudo que eu faço ali, ó, diante de Deus. Eu coloco tudo diante de Deus. Então, aí de meio-dia passei o recado para vocês, deixei bem claro para vocês como que é e como que não é, como que eu não faço de jeito nenhum nada que não esteja escrito ali na palavra de Deus. E o TikTok tá aí, né? Tentando aí manipular. Só que não, viu, gente? Não dá.
E como eu falei com vocês, quando eu estava ali buscando conhecer Deus, uma das coisas que Deus, Ele me falou, gente, é da santidade e da pureza. E ele falou, Deus falou para mim que não se pode servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro. Então, gente, eu fico com Deus em todas as situações. Eu fico com Deus, e ali eu falo com vocês. Após o acerto aí, eu creio que Deus vai continuar nos falando. Eles vai continuar, igual eu falo da Joquebed, Deus vai continuar nos dando estratégias. E aquilo que eu não sei, aquilo que eu ainda não entendo, eu não faço, entende? Eu não ando segundo os rudimentos mundanos. Tudo que vem a mim, eu primeiro levo ao Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, é por isso que eu estou aqui. Eu fiquei acamada, eu fiquei muito fraca. A minha respiração quase que me faltou de tanta fraqueza que eu sentia. E, povo de Deus, eu vou contar para vocês outra coisa. No momento que eu conto para vocês que eu estive com a minha irmã ficou internada 30 dias, e no momento que eu fui para lá, eu só sei que a minha irmã mudou para um quarto, e esse quarto tinha varanda, esse quarto era um quarto muito amplo e muito ventilado, e aí eu cheguei lá, povo de Deus, só estava a minha irmã, e daí a pouco chegou uma outra irmãzinha, aí essa irmãzinha, gente, assim, no primeiro dia, essa menina estava toda lá, crendo assim, satisfeita que ela ia fazer um exame lá e voltar para casa. Ela me falou lá que ela tinha 2 filhos e falou lá que um dos filhos dela estava namorando e tal. Me contou a vida dela toda lá e eu falei assim, eu vou orar por você também. E aí, gente, essa irmã aí, ela falou que ela era da Maranata. E aí, ela lá, gente, naquela fé que ela ia sair dali. Aí eu só sei, gente, que eu foi no final de semana, aí no sábado e no domingo eu não ia, era o meu cunhado que ia. E aí eu voltei na segunda-feira. Gente, mas essa mulher, ela já estava toda abatida. Ela estava abatida, mas assim, visivelmente, como que a mulher tinha piorado lá no hospital. É bem assim, gente, olha, quando eu falo com vocês, não se prostre aí, com qualquer dorzinha. Se vier qualquer dor, qualquer situação, vai a Deus primeiro. Vai a Deus, conheça Deus, saiba aí a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus de Nazaré. As pessoas estão indo confiante em médico, e eu falo com vocês antes de estar ali confiante em médico. Elas estão ali, gente, fazendo aliança com o Satanás. Gente, o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. E aí eu falo com vocês, gente, eu lembro assim, e aí a gente conversou tantão, gente, no primeiro dia que ela chegou lá, e ela naquela certeza ali que ela ia ficar lá, só fazer esses exames e ir embora. E aí, gente, quando eu cheguei lá, ela estava fazendo um outro exame lá, mas a mulher, ela estava sem lugar, e ali, igual eu falo com vocês. Antes dessa mulher, minha irmã esteve lá dormindo lá, junto com uma mulher, que essa mulher ela gemia, assim, às vezes que eu fui lá visitar minha irmã, eu ficava lá um tempo de uma visita podia ficar, e essa mulher ela ficava lá, ela gemia, minha irmã falou comigo assim, ela geme assim a noite toda ela geme assim. E nesse tempo, gente, a minha irmã parece que estava começando a ficar no hospital. E ali
tava tudo desorganizado. Eu ia no hospital todos os dias que tinha a visita lá e ficou o filho dela e o marido dela ir nos finais de semana. E ela estava ficando sem visita nos finais de semana. Então, povo de Deus, aconteceu muitas coisas. Eu falo assim da internação da minha irmã, mas teve a minha mãe, teve meu pai. E aí, gente, é vocês que decidem ficarem aí calados, ficarem aí, ó, como se diz, engolindo aí e fazendo aliança com o diabo. No momento que você decide não contar o seu testemunho, não contar, não falar o que Deus fez por você, você está fazendo aliança com o diabo. E ele entra, e ele ali, ó, você aliançando com ele tem o direito de fazer o que quer com você. E aí você vai aceitar? Você vai aceitar calar? Você vai aceitar ficar aí indo para a igreja todos os dias e sabendo do que está acontecendo? Deus ali abriu a sua visão espiritual e você continuar fazendo, você aliançar-se com eles. Se Deus fala ali, gente, no livro de Isaías, e Deus fala ali em Gênesis, ele fala em toda a Bíblia, gente, da purificação. E ele deixa bem claro, aí, ó, quando nós saímos aí, ó, das trevas e passarmos para a luz, quando nós fomos aí libertos, nós não tornarmos ao jugo desigual. Então, Deus deixa bem claro como que um cristão deve proceder. E se nós aceitamos aí, ó, aliançar, aceitamos as artimanhas do diabo, aí assim, ó, a partir do momento que você aliancia com o diabo, você foi assim, entrou nesse caminho, foi muito longe, o que você tem que fazer? Você tem que voltar, arrepender aí, ó, reconhecer o seu erro e demonstrar para Deus aí que você está realmente arrependido, voltar, sair da via de mão errada, passar para a via de mão certa e voltar-se para Deus. Vocês entenderam? Voltar-se para Deus. E ali Deus, a partir do momento que você voltar aí para Deus, voltar aí ao primeiro amor, Deus vai estar aí, ó, mostrando para você o que você deve fazer, como que você deve proceder. E povo de Deus, eu quero contar para vocês assim, olha, no início não, gente, depois que eu cheguei aqui, eu falo com vocês aí do tsunami, do avalanche que veio para cima de mim, eu falo com vocês, foi depois que eu cheguei aqui em Santa Luzia. Depois que eu cheguei aqui em Santa Luzia que veio esse tsunami para cima de mim. E eu falo com vocês aí o que aconteceu. Eu falo com vocês assim, olha, que no momento que o diabo veio para cima